outros colegas da comissão, quando a gente idealizou esse seminário, nossa grande missão, nosso grande objetivo com esse seminário era aproximar os assuntos relacionados à tecnologia, à inovação, às mídias, não é? Que a gente teve uma mudança também na forma como as pessoas se divertem, como elas acessam a informação, como elas se relacionam sobre o aspecto social, econômico, profissional. E nós tivemos um cuidado muito grande de que esse não fosse só mais um daqueles eventos que a gente vê em diversos órgãos de classe, não só na UAB, que serve só para retroalimentar quem orbita aquele ambiente. A gente quis trazer pessoas de mercado, pessoas que tinham um olhar de precisão cirúrgica, algo a acrescentar, até para que a gente conseguisse algo que o Giuseppe, uma palavra que ele usou e que faz toda a diferença para nós, advogados, que é a quebra do paradigma, que é se ver como um ator desse momento de inovação, de disrupção. E aí eu tive um gesto super ousado, que foi acionar a Solange pelo LinkedIn, porque eu queria muito que os advogados do Rio de Janeiro, e agora os que vão nos assistir pela plataforma do YouTube, do Brasil todo, e profissionais de outras áreas, tivessem a oportunidade de ouvir a Solange Sobral. A Solange é uma referência em inovação, e eu acho que a Solange ela é tão ousada que ela já começa a romper com os paradigmas pelo fato de ser mulher, de ser mãe, de não ter abdicado de nada e ser uma super referência de mercado. Então, vou falar aqui só um pouquinho, porque o Rafael falou de todos os currículos, né, da primeira etapa, e a gente convidou a Solange para fazer esse encerramento, para que ela compartilhasse também com a gente as suas experiências, o caminho que ela teve, o que ela acha que nós, advogados, precisamos ou não precisamos temer. E aí eu tive esse gesto, acionei a Solange, que ela é simplesmente vice-presidente e partner da CNT, parceira de transformação digital de ponta a ponta de grandes marcas globais, com presença em 8 países, graduada em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências da Computação apenas pela Unicamp, né? Aquela coisinha assim básica, a faculdadezinha assim mais ou menos no país, mãe de 3 filhos, é agente de transformação em linha digital para grandes empresas, participa de projetos estratégicos que visam crescimento exponencial e impacto para os negócios e consumidores, e atualmente tem se dedicado a apoiar a criação de modelos de gestão mais humanizados no ambiente corporativo, bem como mostrar o valor da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho, trazendo como consequência a geração de impacto de negócio e impacto social. Então, acho que, assim, pelo que eu falei aqui da Solange, que é realmente um mini currículo, quem ainda não a acompanha no LinkedIn, que faça, eu acho que mostra exatamente o porquê do nosso convite para a Solange. Eu acho que nessa caminhada dos 5 seminários que nós tivemos, ter a Solange aqui para fazer esse encerramento, com um painel tão brilhante, com pessoas tão engajadas que são nos seus mercados e que dispuseram aqui de praticamente 3 horas do seu dia e 3 horas de profissionais que eu sei que são horas caras. Então, para a gente foi uma honra. E, Solange, eu quero te dar as boas-vindas, te agradecer pela generosidade, porque eu sei que eu te enchi a paciência, eu enchi a paciência da sua assessoria, mandar aqui um agradecimento também para a Daniele, sua assessora, que foi de uma gentileza singular, mas também trabalhando com você não poderia ser diferente. E, Solange, eu vou deixar você falar, mas eu queria também fazer, na verdade, eu quero só fazer uma provocação, porque a grande estrela é você, eu não vou ficar falando, não vou ficar te interrompendo. O nosso recorte temático do painel de hoje é inovação como diferencial de competitividade. E quando nós tivemos aqui, cada um dos painelistas trouxe a sua visão,
trouxe essa aplicação no mercado em que atua. O Giuseppe é muito próximo à realidade do advogado, porque a Cisco hoje é um grande parceiro da justiça brasileira, dos veículos que nela se inserem. E eu queria ouvir de você, o que nós, advogados, devemos fazer. Enfim, a palavra é sua. Muito bom, Lu. Primeiro, assim, vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Estão me ouvindo super bem, né? Primeiro, assim, Maria Luciana, queria super agradecer e até parabenizar o AB do Rio. Acho que trazer mulher, sim, trazer representatividade. Hoje eu tenho muita consciência de quanto isso é importante, né? Não foi sempre assim minha vida inteira, não, né? Mas hoje eu parabenizo as empresas a pauta por trás, né, para o momento tão especial de vocês, sim, uma mulher também, para trocar um pouco de experiência, tá? Então, agradeço o tempo de vocês também. E eu me coloquei como desafio não tornar a vida de vocês mais complicada, não, tá? Mas simplificar. Até porque eu acho que pelo que a gente está tratando aqui, que vocês trataram nesses dias, inovar, a questão tecnológica, eu acho que não é mais um fator que você quer fazer, não. É simplesmente você precisa, sua empresa vai sobreviver, não. Solange, deixa eu só fazer um parênteses. O áudio da Solange não está bom para mim. Não sei se para você está com... Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou, não? Está melhor agora. Está melhor agora. Ele começou bem, depois deu uma rateada assim. Tá bom, vocês podem me interromper se der alguma intervenção aqui. Tá ótimo. Tá bom? Então tá jóia. Então eu acho que assim, né? Acho que para complicar as nossas vidas tem muita gente por aí. Acho que o nosso objetivo hoje é tentar tangibilizar um pouco, né, esse processo todo de mudança e eu acho que encorajar, né, nos encorajarmos juntos a gente dar passos para frente, né? E a Luciana contou um pouquinho, né, bem rapidamente da minha trajetória, mas eu queria começar por aí e eu vou falar um pouquinho por quê, né? Então, sim, nasci numa cidade de interior, né, interior de São Paulo, em Promissão, né, mulher, negra, família simples, meus pais tinham até ali 4ª série, 5ª série no máximo, então não veio dali, né, esse espelho de falar, vou fazer tecnologia, eu vou estudar, eu vou me formar, né? Muito rapidamente eu decidi fazer ciência da computação, tecnologia na época, né? Até 9 anos eu falei que ia fazer a psicologia, com 9 anos eu decidi fazer informática, né? Ou tecnologia, nem me lembro o termo que se usava naquela época, né? Mas com certeza não era ciência da computação, muito menos engenharia da computação. E acho que eu entendi, né, até pelo meu cenário de vida, né, que me diferenciar ou, né, buscar alguma profissão diferenciada poderia, sim, né, tirar ou mudar a minha realidade. Estou falando de escola, né, estudo, educação, como uma alavanca, né, de mudança de cenários sociais, muito pequena, né, de alguma forma, com algum tipo de incentivo. Os meus padrinhos já tinham formação, meu padrinho, inclusive, era advogado, né, numa cidade pequena, minha madrinha era professora. Talvez ali foram as pessoas mais próximas que me trouxeram nessa educação, talvez como essa alavanca. Estudei em escola minha vida inteira, fiz um cursinho, né, com a ajuda de um tio, e foi isso que me viabilizou entrar numa universidade federal, na verdade, Federal de São Carlos, né, não foi em Santa Catarina, enfim, mas é isso, né? Fiz ali São Carlos e vim fazer mestrado na Unicamp na sequência, também em Ciência da Computação. No último ano do meu mestrado, eu já comecei a trabalhar na CIT como a 5ª colaboradora, né, como desenvolvedora de software, fiz toda a minha carreira, né, na CIT, onde, né, há 24 anos eu trabalho e hoje respondo, né, como a Lu falou, como VP partner de operações. A CIT é uma empresa que busca quebrar muito, né, esses modelos rígidos e hierárquicos, né, comando e controle que a gente fala, mas hoje eu entendo, né, acho que a Lu contou muito bem, né, ter mulheres na liderança de empresas de tecnologia é importante. Então, hoje eu falo com tranquilidade, sim, né, de ter chegado num cargo de vice-presidência, né, e não aí não com esse orgulho negativo, mas no sentido de mostrar, né, inclusive para outras mulheres, e para, mais do que mostrar, para apoiar carreiras de mulheres também, inclusive na tecnologia, né? Mas o fato é que né, se eu olho essa história toda, né, e hoje minha atuação tem sido muito em missões estratégicas, você também comentou, em grandes clientes, então grandes bancos como Itaú, Porto Seguro, né, missões de transformação digital, né, que para quem está vivendo isso sabe que muito mais que digital é uma transformação de comportamento, uma transformação humana, né? Então são processos muito complexos e é nessa seara que eu me desenvolvo, aprendo, cresço como profissional e como ser humano quase todos os dias da minha vida, né?
Se eu olhar para trás essa história, eu tive muitos nãos na partida, né? Não por ser mulher, não por ser negra, não por ser, né, de uma família simples, por estar numa cidade de interior, por não ter acesso a muita coisa que outras pessoas com mais privilégios teriam, né? E quando eu olho essa jornada toda e quando alguém me pergunta, né, pô, Solange, o que te ajudou a chegar até aqui, né? Então, a primeira resposta é que ninguém cresce sozinho, inclusive o homem branco, né? Acho que a jornada de liderança é difícil para todo mundo, né? E os homens brancos também, a gente sempre precisa de muito apoio, muita ajuda. Isso, sem dúvida, vai ser sempre a minha primeira resposta. Mas acho que, logo na sequência, eu diria que não foi a minha competência técnica. Apesar, né, dela ser super importante, eu acredito que no segmento de vocês e na tecnologia também, fundamentalmente, né? Então, sim, estudei muito, né? A tecnologia é algo que muda muito, você tem sempre que se atualizar. Então, competência técnica, sim, foi muito importante no meu desenvolvimento de carreira, mas eu não diria que foi o grande diferencial, tá? Até porque eu vi grandes pessoas técnicas muito excelentes que não conseguiram ascender na carreira, né? Então, quando eu tento responder essa pergunta do que me trouxe até aqui, né, inclusive conseguindo driblar esse contexto social, né, que não foi desenhado para mulheres negras, né, e isso falando com dados, né, a gente tem na população brasileira, né, e aí vocês sabem muito mais que eu, né, mais de 51% da população é mulher, né, mais de 56%, né, quando a gente junta negros e pardos, né, estamos falando de mais de 56% da população negra, né. Muito fácil fazer um recorte de mulher negra e falar que a gente deve ter aí mais de 50% da população, né, como mulheres e negras. E quando a gente olha, né, quanto por cento das posições executivas no Brasil são ocupadas por mulheres negras, a gente está falando só de 0,4%. Né? Então, em números, né, é fácil mostrar. Não foi fácil chegar até aqui. Né? Quando eu respondo, então, essa pergunta do que me trouxe, ou que me ajudou muito, eu tento simplificar em 3 grandes fatores. Tá? Um primeiro, que eu chamo de alta adaptabilidade. Tá? Então, uma capacidade ou um aprendizado, eu até diria, de me adaptar a ambientes que não foram desenhados para mulher, muito menos para mulher negra. Né? Então, eu cresci liderando em mesas de homens, né? De homens brancos, né? Em grandes executivos. Né? E, sem dúvida nenhuma, eu tive que aprender a me adaptar aí. Caso contrário, eu já teria desistido, como muitas mulheres e muitas mães desistiram ao longo carreiras, né? Eu acho que o segundo fator, além dessa adaptabilidade, capacidade de aprender, né, no cenário novo, foi a audácia para a tomada de risco. Então, eu diria que os saltos maiores que eu dei na minha carreira ao longo desses 24 anos, todos eles foi na sequência de eu ter dito sim a um desafio muito grande. Então, por exemplo, a CT por muitos anos não trabalhava com o mercado financeiro. A gente não entendia que tinha um fit da nossa oferta com o que o mercado financeiro, né, comprava de tecnologia naquela época, né, de empresas do nosso ramo ali de consultoria em tecnologia. E, né, num determinado momento, eu falei para o César, né, que é o presidente da empresa, eu falei, não, eu quero esse desafio, nós vamos envolver bancos, né, nós vamos fazer isso. Eu me lembro até no planejamento estratégico nosso, que ele falou, então a gente tem estratégia da CT e tem essa estratégia da Solange, né, eu falei, e vamos juntos, né. Então, essa audácia para sair da zona de conforto e para tomar risco sempre foi algo muito presente também e muito definitivo, eu diria, nos meus crescimentos de carreira. E um terceiro, muita resiliência, tá? Muita resiliência, né, para olhar positivamente para a jornada, para não desistir, para pedir ajuda, né, para ter essa humildade de saber que a gente não consegue fazer tudo sozinho e hoje em dia isso é mais relevante ainda, né? E especialmente aí falando agora para as nossas mulheres, né, que estão aqui, quantas vezes, né, a gente foi interrompida na sala de reunião, achou que a gente não sabia articular como os homens, né, porque aquele ambiente talvez não falasse a mesma língua ali, né, ou a gente não entendia isso, né? Então também ao longo da minha carreira fui muitas vezes para casa e eu não entendia muito a questão de diversidade de gênero, então eu sentia o que eu passava, mas eu não compreendia, né, o sistema, né, de machismo estrutural, de racismo estrutural que estava por trás, né? Inclusive hoje eu trago isso para minha missão, porque eu vejo quanto a gente ajuda a impulsionar a carreira das mulheres quando a mulher entende essas questões e aprende, né, a se posicionar nesse ambiente. Então, de novo, né, alta adaptabilidade, audácia para tomada de risco e muita resiliência. Tá? Eu acho que foram esses os 3 grandes fatores que me ajudaram a chegar até aqui e vencer, né, esse tudo que a gente conhece aqui na nossa sociedade brasileira, entre o jogo de meritocracia e oportunidades, que vocês sabem muito mais que eu. Bem interessante aí, por coincidência ou não, quando eu olho a história agora da CT,
né? Então, a CT, a empresa onde eu trabalho, 24 anos, a CT tem 25. Eu falei, eu entrei como a 5ª colaboradora da CT, então acompanhei praticamente toda a jornada, né, de crescimento da empresa. E se eu olho, né, o segmento de tecnologia, um segmento extremamente competitivo, extremamente agressivo, né? A nossa ferramenta base de trabalho simplesmente é algo que muda a todo momento, tecnologia, né? Então é algo que por natureza já é instável, né? Já é volátil. Então eu diria que a gente aprendeu a viver crises, né? No nosso segundo ano de empresa, a gente viveu a nossa primeira crise. A gente tinha um único cliente, que era a IBM, né? Era um escritório aqui de Hortolândia. A IBM fechou, a gente perdeu o cliente. Então, o que a gente fez? Vamos montar um posicionamento, vamos para a rua. A gente fez parceria para isso, né? E é bacana que quando a gente olha a nossa história, esse momento era um momento muito chave, porque ter saído da zona de conforto e ter a crise que nos impulsionou sair da zona de conforto foi muito definitivo para ser a empresa que a gente é hoje. Então, eu estou contando para vocês aqui uma história e vão pegando os elementos que têm muito a ver com a mensagem final que eu quero dar, tá? Então, quando eu olho a história da CIT, como a gente sobreviveu nesses 25 anos de empresa, né? Eu posso dizer com muita propriedade, nos meus 24 anos na CIT, a gente não teve mais do que 2 anos vivendo na mesma empresa. No máximo 2 anos, a gente precisava se transformar. Seja porque a tecnologia mudou, seja porque o nosso cliente mudou, seja porque o mercado mudou, seja porque os Estados Unidos está mudando e a gente sabe que isso vai chegar aqui, né? A gente tem unidade lá, então já vamos nos antecipar, né? A gente fazia projeto mobile lá, falava de mobile aqui e os clientes nem sabiam, né? Então a gente estava sempre tentando dar um passo à frente, né? Sempre saindo da zona de conforto, até por sobrevivência ou por diferenciação. Então, quando eu olho a história da CIT e tento resumir o porquê que a gente está aqui hoje, por que a gente viu tanta empresa que trabalhou com modelos de trabalho como a gente começou a trabalhar, ágil, que foram também revolucionárias e fecharam, né? E por que a gente está hoje? E a gente ainda, né, é considerado um líder de mercado? Eu posso dizer que sim, a nossa competência técnica foi fundamental para isso, né? Mas, de novo, ela não foi o grande fator de decisão. Tá? Eu simplificaria de novo nessas 3 questões. Tá? Então, alta capacidade de se adaptar, né? Audácia para tomar risco, tá? E muita resiliência. E esses fatores eles foram fundamentais para nós, agora dizendo empresa, CIT, chegar até aqui. Tá? E é bem interessante que aí, mais recente, né, alguns anos atrás, a gente foi introduzido a um livro que chama Antifrágil. Tá? É um livro, eu não sei se vocês conhecem, super recomendo, é um livro do Nassim Taleb, tá? Que se chama Antifrágil, e ele fala exatamente disso que a gente está falando aqui. Tá? Como empresas, né, e pessoas também, elas sobrevivem ou conseguem se diferenciar num ambiente de altíssima velocidade de mudança e de altíssima incerteza ao mesmo tempo. Então, alta velocidade de mudança, né, e muita incerteza ao mesmo tempo. Tá? Então, esse livro se chama Antifrágil. E uma forma, na verdade, ele entrou para a nossa história da CIT, sempre que a gente vai contar a nossa história, quando a gente fala os livros que nos transformaram, né? O livro do Nassim Taleb, o Antifrágil, sem dúvidas, é um deles. E quando ele explica o conceito do antifrágil, né, e foi bacana porque a gente contava a história falando dessas características e não conhecia o conceito. Tá? Então, hoje a gente fala que a gente é uma empresa antifrágil. Né? Então, quando o Nassim Taleb ele vai conceituar o antifrágil, ele categoriza as empresas, né, enfim, as organizações em 3 grupos. Então, ele fala que uma empresa ela pode ser robusta. E essa empresa ela não vai sobreviver nesse ambiente de muita incerteza e de muita mudança. O que é uma empresa robusta? Né? E ele faz um paralelo a uma espada. Tá? Então, aquela espada rígida, pode chover, fazer sol, ventar, ela não se transforma, ela é sempre igual. Sabe? Então, essas empresas sisudas que sentam em cima da liderança de mercado, da sua cultura de 100 anos, né? Essas empresas, elas têm uma chance muito grande de não sobreviverem a esse ambiente de muita mudança e de muita incerteza. Por quê? Porque elas não se adaptam. Elas são rígidas, são robustas, que chamam. Tá? Então, ser antifrágil não é ser robusto. Tá? Ser antifrágil também não é ser frágil. Tá? E aí, o paralelo que ele faz é com uma taça de cristal. Né? Que qualquer mudança intempérie, qualquer mudança muito rápida que acontece no contexto, essa taça quebra. Tá? Então, ser antifrágil também não é ser frágil. Né? E aí ele define, ser antifrágil, então, é você conseguir perceber que a mudança está acontecendo,
né, está, né, com resiliência ali, está aberto para essa mudança, e mais do que se alterar, você vê nessa mudança uma oportunidade. Então, quando eu falei lá atrás, que a gente tem o nosso único cliente, isso foi fator definitivo para a gente ser o que é, né? A gente, naquele momento, né, a gente desenvolveu ali o nosso DNA de antifragilidade, porque não tinha escolha, era morrer, fechar as portinhas ou, né, ir para o mercado, se jogar, sair completamente da zona de conforto e ter a chance ou a oportunidade de ser a empresa que a gente é hoje. Então, a empresa antifrágil é aquela que não só sobrevive à mudança, e essa é a primeira missão, né, sobreviver ao cenário todo, mas segundo, ela encontra nesse ambiente completamente confuso uma oportunidade de se diferenciar perante as outras, tá? Então isso, depois que a gente aprendeu, né, esse conceito da antifragilidade, a gente começou a usar e ele começa a fazer muito sentido e a gente fala muito dele, né, com os nossos clientes, com essas grandes empresas que a gente faz esse processo de transformação, né? Trazendo agora e tentando avaliar um pouquinho o contexto atual que a gente vive hoje, né? Se eu for simplificar, né, eu diria novamente, a gente vive hoje um contexto de muitas mudanças e de muita incerteza e de muita imprevisibilidade, tudo isso ao mesmo tempo. Isso é novo? A minha resposta é que não. Isso não é novo para alguns segmentos, né? Então, se a gente pega o segmento financeiro, ele já vinha sofrendo uma disrupção grande, né, ou uma necessidade de disrupção muito grande, né, provocado por várias questões, até pela mudança de experiência que a Amazon promove, né, mas também por um movimento grande que aconteceu ali com as fintechs, né, que chegam e provocam uma experiência muito assertiva num único ponto da jornada, enquanto o banco está tentando, né, prover todos os produtos bancários da melhor forma possível para um cliente. Então, chega uma XP e fala só de investimento, muito forte, com uma experiência super interessante. Chega um Nubank e fala só de uma experiência de cartão, de novo, super interessante. Então, esse tipo de provocação que veio ali, né, para simplificar das fintechs, provocou, né, o que, para o segmento financeiro, já era um movimento grande de muita mudança, muito rapidamente, muita imprevisibilidade. E que a gente começou até a dar o nome de transformação digital, né? A gente fala da transformação digital e que para as empresas também de tecnologia, né, também não é nada novo, né? A gente já vinha aí sendo provocado por essas mudanças. O que eu resumo que aconteceu agora, o que eu digo que aconteceu agora com a pandemia, é que a pandemia ela acelerou muito fortemente um processo de aceleração digital, né? Quando eu entrei, a Maria Luciana estava comentando, né? A gente mudou os nossos hábitos, a gente faz tudo hoje por digital, a gente compra, a gente faz yoga, a gente corre, a gente, né, faz exercício, né, a gente confraterniza com os amigos, a gente trabalha, né, a gente vai ao médico, né? Então a gente faz tudo hoje pelo digital. Então essa pandemia, eu diria, essa crise financeira, de saúde, né, e também social que a gente vive, ela acelerou esse processo de transformação digital muito fortemente. E ela também espalhou esse processo para outros segmentos que estavam mais calminhos ali dentro da sua zona de conforto, né? Então, saúde, por exemplo. A gente tem clientes, né, que precisou responder em um mês, né, algo que a gente chamou de medicina conectada, um atendimento online de cliente, né? Não dá mais para ir para o hospital no meio de uma pandemia, né? Então, projetos que estavam ali acontecendo há 6 meses, né, eles aconteceram em um mês. Tá? Projetos de home office de grandes empresas, né, de 100 mil colaboradores, 50 mil colaboradores, que estavam há três anos ali sendo geridos, né, e desenhados, em 3 meses eles foram colocados em prática, né? Então, a pandemia ela acelerou esse processo de mudança e eu diria que ela espalhou para vários segmentos, tirando todo mundo do quentinho, tirando todo mundo da zona de conforto. Eu acredito que o segmento de vocês também foi muito alterado, né? Eu acredito que vocês não conseguem mais fazer uma audiência da forma como vocês faziam antes, né? Juntando todo mundo na sala, né? Então, eu acho que o que vem com esse momento é que tem uma mudança muito grande de hábitos. E a gente precisa se adequar e entender o que nesse cenário é oportunidade e pode impulsionar o meu negócio, né? E o que não, né? Eu tenho que conviver e como que eu passo por essas situações, né? Essa mudança de hábito, quando a gente olha, e quando a gente olha essa mudança também, né, que provoca em todos os segmentos, tem uma certeza que eu acho que a gente tem, né?
que o futuro ele é imprevisível. Tá? A gente não conseguiu, por mais que a gente tenha dado inteligência, a gente não conseguiu prever essa crise. E a gente também hoje, né, a gente também não consegue prever o que vai acontecer. Tá? Eu falo para vocês, eu mudei meus comportamentos. Eu ia todo sábado de manhã fazer minha comprinha, eu adorava escolher os meus legumes. Eu trabalho com tecnologia. Muitos amigos falavam para mim, por que você não faz a compra digital? Eu falava, não, porque eu amo, né, escolher os meus alimentos orgânicos que eu vou consumir ao longo da semana. Hoje eu faço online. Eu vou voltar aí no mercado? Eu acho que não. Né? Então, o próprio consumidor hoje, né, a gente como consumidor, a gente não sabe que hábitos que a gente retorna, que hábitos que a gente mantém. Então, é quase impossível prever o que vai acontecer no futuro. Tá? A gente vai ter crise de novo com o vírus, em qual grau? A gente não sabe prever. Né? Tem países que já abriram, tem países que estão fechando de novo. Né? Então, eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem do futuro é que ele é imprevisível. Né? Então, o que eu estou trazendo aqui é que é o seguinte, quando a gente fala da equação de competitividade entre as empresas e entre os negócios, essa equação, ela tem muitas variáveis, mas a gente pode ter certeza que ela tem duas constantes, né? Velocidade de mudança, né? E muita imprevisibilidade. Isso é constante. E não tem como gerir negócio mais sem gerir essas duas constantes. A gente não tem previsão para isso voltar à normalidade. A gente não tem previsão, né, para quando a gente vai parar de ter mudança de comportamento, adoção de novas tecnologias. E também queria desmistificar a tecnologia. Né? E aí vou falar também com propriedade, trabalhando 24 anos com. Né? A tecnologia, porque parte da solução do problema vem pelo digital, né? Então, quando eu não posso ir para a rua consumir, quando eu não posso ir para a rua me divertir, trabalhar, o digital resolve muito isso. Né? Então, a adoção de tecnologia também é uma constante, não tem como, né, dizer não à adoção de tecnologia, não tem como, né, abrir a lojinha, ou você pode abrir a lojinha agora, mas você não sabe se daqui 6 meses ou um ano você vai ter que fechar de novo a lojinha. Né? Então, a adoção de tecnologia também para sobrevivência e para diferenciação, ela também é uma constante. Né? E desmistificando, não se apegue também à tecnologia, né? Porque o que é diferencial de tecnologia hoje, daqui 6 meses ou daqui um ano, pode não ser mais. Né, a sopa de letrinha, né? Então inteligência artificial, robotização, né? A gente acabou de ver a questão de segurança da informação super urgente, não era 3, 4, 5 anos atrás, hoje a gente não tinha esse awareness, né? Hoje, de novo, você está fazendo no digital, se você não cuidou da segurança, você está exposto, né? Não tem como você pensar no business hoje sem pensar a maturidade dele na questão de segurança da informação, né? Então, tecnologia é mais uma constante que a gente tem que trazer dentro desse contexto de mudança. Também não tem sim ou não. Né? A adotar, né? E se acostumar e também não se apegar a ela porque ela vai mudar. Tá? Então, de novo, os principais elementos que a gente está falando aqui, eles não são técnicos. Eles são de mindset, eles são de comportamento. O que vai definir a sobrevivência, a diferenciação de uma empresa é ela se tornar antifrágil, ela se tornar apta a muito rapidamente perceber o cenário, a mudança de contexto e mudar de fato. Dá medo? Pra caramba! É claro que dá medo. É óbvio que dá medo. Sair da zona de conforto, eu também queria ficar no meu quentinho, eu não queria estar aqui falando com vocês, não. Né? Isso também, a gente tem que se preparar, né? Para quem passou aqui nos painéis, dá medo, é melhor ficar em casa, né? Não ficar quietinho sem vir para as câmeras, né? Então, dá medo sim. Dá medo para todo mundo. Esse é o grande ponto. O que diferencia uma empresa ou uma pessoa inovadora de um follower não é o medo. O dia que a gente parar de ter medo, a gente perdeu o nosso instinto de sobrevivência, a gente está morto. O medo ele é fundamental para a nossa reação. Né? Então, medo todo mundo tem. O que diferencia um inovador de um follower é a reação ao medo. Né? Então, enquanto o follower ele vai ficar quietinho dentro de casa, esperando a tempestade passar, né? O inovador ele vai usar aquela tempestade e falar, cara, o que eu tenho aqui de elementos para me impulsionar? É esses elementos que eu vou pegar e é aqui que eu vou definir o meu novo patamar. Tá? Então, isso não é só para uma empresa, isso é para todas, isso não é só para o follower, para o inovador. Né? Essas mudanças bruscas, elas causam desconforto em todo mundo. A reação que a gente tem a elas é que vai definir que empresa que eu sou no futuro. Tem uns dados bem interessantes, depois eu posso compartilhar com a Maria Luciana essas pesquisas. São 2 pesquisas, uma da Bain, então ela fez um search com 100 empresas mais inovadoras, né?
e que elas apostaram em momentos de recessão, né, no que eles chamam ali de pesquisa e desenvolvimento, né, apostaram em inovação. E ela mostra depois, no futuro, o quanto essas empresas cresceram em lucratividade, né, e em receita. Então, olha só, durante a recessão, enquanto muitas empresas estavam com medo de inovar, com medo de fazer algo diferente, estavam dentro da sua zona de conforto, existiam outras que estavam testando e tentando inovar para sair daquele cenário de crise. Essas empresas são as que mais se destacaram em lucratividade e em crescimento, né? Uma outra pesquisa bacana da Bain também, ela faz aí agora com 5 mil empresas ao longo de 10 anos, tá? E ela mostra que as empresas que optaram por crescer fora do seu negócio-chave cresceram muito mais, né? Eu não posso postar, mas são curvas que crescem assim, tá? Então, essas empresas que saíram da sua zona de conforto e foram testar novos negócios cresceram muito mais do que as empresas que ficaram só no seu core business, orbitando ali no seu mesmo negócio. E um terceiro estudo bem bacana também do Gartner, com 30 empresas da Fortune 1000, né, as 1000 empresas mais destacadas ali da Fortune, ele mostra que ali no período de recessão de 2008, né, as empresas que investiram em inovação naquele momento são empresas que têm também um destaque de crescimento muito maior, de novo, tem uma curva descolada entre as empresas que só cuidaram de cortar custo. Então, o que eu estou falando aqui são decisões boas, são decisões difíceis de tomar, né? Porque você está numa crise. Tudo que você quer é cortar custo e manter seu P&L enxutinho. Mas o que eu estou dizendo aqui é que tem dados que mostram que se você abrir a janela e olhar um pouco para fora e correr um pouco de risco e apostar em coisas diferenciadas, essas são as empresas que, né, de certa forma, né, cresceram mais e tiveram mais lucratividade, né? Eu também não estou dizendo aqui para a gente sair se jogando aí em piscina vazia, como eu falo, tá? E para quebrar cara. É óbvio que quando a gente fala de processos de inovação, né, e quando a gente fala também desse tipo de diferenciação, tem muito ferramental hoje em dia, tem muito modelo de trabalho que suportam as empresas na inovação, tá? Então, eu estou falando, por exemplo, de modelos de mais colaborativos. Modelos, por exemplo, onde a gente vai impulsionar a inteligência coletiva. Tá? Modelos onde a gente não tem um único chefe tendo que ser a pessoa mais inteligente da empresa e tomar a decisão para tudo. Tá? Então, eu estou falando de modelos onde eu começo a pedir mais ajuda e trazer mais pessoas para pensar junto comigo, dado que eu quero ter soluções mais inovadoras, né? Tem uma máxima que a gente fala nos nossos planejamentos estratégicos, com grandes lideranças, né? Em salas de 15, às vezes, pessoas e diretores, que é a sala é sempre mais inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala. Então, tem muita imprevisibilidade, tem muita mudança. A empresa de um homem só, de um dono só, de uma pessoa super destacada e inteligente, essa empresa provavelmente não é uma empresa que sobrevive nos dias atuais ou no contexto atual. As empresas que sobrevivem são empresas que colaboram, que extrapolam o uso da inteligência coletiva, que criam criatividade em escala, né? Através desses modelos de gestão muito mais colaborativos, muito menos comandativos e controlativos, como a gente fala, né? Então, muito menos comando e controle e muito mais aproveitando a inteligência coletiva, né, dos meus partners ou das pessoas que trabalham comigo na empresa, né? Eu acho que dentro da profissão de vocês tem muitas realidades, né? Então, eu entendo, né, que tem escritórios onde vocês já trabalham mais coletivamente e tem outros que, né, você tem a sua jornada mais individual. Então, mesmo nessa jornada individual, né, e quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando muito disso também, as parcerias nesse momento com os colegas, né, é fundamental para a sobrevivência, né, e para impulsionar mais impacto no negócio de vocês, com certeza. E um outro fator, né, para a gente pensar que é a vida louca aí da inovação, né, é também pensar em modelos que a gente chama dos modelos mais ágeis, então modelos de ciclos mais curtos. Então, o fato é, a forma como eu fazia, ela não funciona mais nesse desenho novo. Eu preciso mudar algo. Eu posso mudar de duas formas. Eu posso ficar aqui, né, na prancheta, pensando num projeto super interessante, super inovador, na melhor ideia que vai criar disrupção no meu negócio, né? E daqui um ano colocar na mão do cliente, entender que aquela ideia um ano atrás era legal, mas agora ela não faz mais sentido, né? Porque tudo está mudando muito rápido. Ou eu posso apostar em modelos
ágeis, de ciclos mais curtos e de mais experimentação, aonde eu não vou testar, né, essa nova solução com toda a minha base de clientes. Não, eu vou pensar agora em soluções menores, para resolver também problemas menores, e vou testar aquilo com um grupo, né, menor de clientes para ver se faz sentido ou não. Né? É óbvio que a profissão de vocês é super sensível e entender onde eu tomo risco, onde eu não tomo, também faz parte desse processo. Tá? Mas a nossa área jurídica, por exemplo, na CIT, ela roda um modelo ágil de experimentação, né? Inclusive trazendo muita colaboração e discussão de questões legais. E por que isso é bom para a empresa? Porque eu, como colaboradora, que não entendo nada de questões legais e jurídicas, quando eu passo a entender mais, eu me adequo mais aos processos e eu respondo mais rapidamente, inclusive evitando risco corporativo, né? Então, essa forma de pensar soluções e de testar soluções, dado que você decidiu que vai inovar, que vai sair da zona de conforto, por sobrevivência, por diferenciação do seu negócio, a forma de fazer nesse novo modelo é isso, é em ciclos curtos, pensando mais em experimentar, tá? Então, vou testar um novo modelo de audiência. Eu não vou falar, olha, esse é o novo modelo agora, eu vou aplicar para todos. Não, eu vou fazer 2. E vou pensar, dentro dessa nova audiência, o que eu posso mudar, que pode trazer, não trazer um risco tão alto, e o que eu não posso, que são processos chaves, né, que pode, por exemplo, né, gerar uma decisão muito desastrosa na vida de uma pessoa ali que vocês estão julgando. Então, modelos mais colaborativos, usar mais a inteligência coletiva, pedir mais ajuda, né, fazer mais parcerias e pensar nesse modelo onde eu testo, né, isso tudo encoraja a gente a dar um passo para a mudança. Tá? Então, de novo, não estou dizendo aqui para ninguém pular em piscina vazia, porque a gente também não fez isso. Tá? Acho que na nossa história, a gente falou muito sim, tá? Para muito risco que a gente quis correr, e a gente também falou muito não. A gente escolheu muito as batalhas que a gente queria jogar, e isso também acho que foi um fator muito definitivo da gente conseguir sobreviver e estar aqui até hoje. Tá? E agora, para encerrar, né, pelo nosso tempo aqui, né, Lu? Esses movimentos de transformação, quando eles são de verdade, eles são muito profundos, né? Então, eu falei que ao longo dos meus últimos 5 anos, eu tive uma grande oportunidade de estar muito próximo em processos de transformação digital de grandes empresas. Empresas que são líderes de mercado, que têm processos e cultura muito fortes, e é muito difícil de mudar. Primeiro, porque elas são líderes. Então, entender que hoje eu sou líder, mas que talvez daqui 2, 3, 4, 5 anos eu não vou ser mais, aí convencer a empresa a dar espaço é muito difícil. Mas, para mim, foi uma jornada de muito aprendizado, né? E está longe de ser uma transformação de tecnologia, está longe de ser uma transformação só de skill técnico, né? É, de fato, uma mudança comportamental e cultural muito grande, o que eu acho que a gente está passando nesse momento. Linkando com isso, eu acho que a gente começa a ver muito, né, cada vez mais na sociedade, uma mudança também de comportamento das pessoas nos seus vários chapéus, vamos dizer assim, né? Então, como consumidor, eu vejo que cada vez mais as pessoas procuram marcas mais socialmente responsáveis, e também tem pesquisas que mostram isso, né? Então, pessoas que estão topando pagar mais, né, ou deixar de comprar de uma empresa, né, que se publicamente disse ser socialmente responsável, que foi provado que não é, né? Eu não vou comprar dela, né? Como colaborador, eu também vejo cada vez mais pessoas que optam por trabalhar por empresas que, sim, têm um compromisso social, né, de trabalho. E eu também vejo, e também tem números, né, já que mostram, e pesquisas que mostram, que empresas que têm trabalhado seriamente, né, com responsabilidade social, né, aí falando de ESG ou de diversidade e inclusão, né, essas empresas, elas têm uma lucratividade maior e também têm um valuation maior. Tá? Tudo isso que eu estou trazendo para vocês tem dados, né, que hoje já são pesquisas, já são públicas e já tem correlação. Então, o que a gente começa a ver, e principalmente, né, quando pega a geração do meu filho de 25 anos, as pessoas, elas se conectam muito mais em propósito do que em qualquer outra coisa. Então, se a gente quer impulsionar uma mudança deste tamanho, tá, e sair da zona de conforto com profundidade, se a gente não tiver um propósito para fazer isso, a gente vai desistir muito rapidamente. No terceiro dia da transformação, da adoção de tecnologia, você fala, para que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui para a minha zona de conforto, né? Então, encontrar o seu propósito corporativo, junto com as suas pessoas. E mais do que isso, encontrar o seu propósito individual,
do porquê faz sentido você se desconfortar tanto, sair tanto da sua zona de conforto, é fundamental para você manter aquele terceiro ponto que eu falei, que é a resiliência nessa jornada, né? Dividindo com vocês um pouco dos meus propósitos, né, em relação a tudo isso que me faz, né, manter a minha chama viva e me jogar para várias mudanças, né? A gente falou um pouquinho de questão de representatividade no começo, né? E na minha missão pessoal, eu trouxe muito para mim, né, mais do que ajudar na criação de uma empresa de tecnologia, que sim, né, pode ajudar muito aí as empresas, né, a serem mais lucrativas, a ter mais rentabilidade, né, mas como também a gente vira um agente não só de transformação digital, mas também de transformação social, né, trabalhando aí com questões mais sérias, por exemplo, da diversidade e inclusão, né, não só para dentro de casa, mas também gerando impacto na nossa sociedade. É uma jornada recente, sendo bem transparente, a gente está longe de ser a empresa socialmente responsável, com ESG, com diversidade e inclusão que a gente quer ser, né? Mas não dá para tapar os olhos e ver um Brasil onde mais de 50% da população ainda não tem acesso, né, às oportunidades ou, né, eu diria, a uma vida que todo mundo deveria ter, né, de uma forma mais, eu diria, mediana, vamos dizer assim, né? Então, para mim, né, o que eu trouxe de missão pessoal foi transformar a minha empresa para ser essa empresa mais comunicada com essa responsabilidade social, né? E aí eu acho que quando a gente olha para o nosso negócio, a gente olha para a sociedade que a gente está inserido, eu tenho certeza que cada segmento, em especial, tem uma contribuição muito séria para fazer com que o Brasil, né, com que a nossa sociedade melhore, né, na média, vou dizer, né, porque a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, eu estou falando na média nesse sentido positivo, né, de trazer, né, de baixo, né, para mais oportunidade às pessoas que não têm. Então, talvez uma dica aqui, né, para vocês se jogarem para esse processo, que eu não vou mentir para ninguém, ele é um processo denso, ele exige troca de pele, eu falo que é um voo de fênix, né, é encontrar esse propósito. Então, o que o segmento de vocês pode apoiar muito o Brasil nesse momento de transformação, nesse momento onde a gente está sofrendo tanto como sociedade, né, como pessoas aqui nesse ambiente, né? E eu acho que dessas respostas, e aí eu vou te dizer que hoje uma empresa, para medir impacto, ela tem que olhar em quatro dimensões, tá? Então, ela tem que olhar, primeiro, o impacto que ela gera para as suas pessoas, né, para os seus colaboradores, o impacto que ela gera, né, para o seu consumidor final, né? Então, até isso, qual que é a responsabilidade dos produtos e o que eu provoco na vida das pessoas quando elas consomem o meu produto, né? O impacto para o seu negócio, né, o impacto para a sua sociedade. Então, eu acho que essa reflexão de que impacto que a minha empresa gera e como que eu melhoro isso, talvez, né, e aí isso é muito individual, né, tanto corporativamente falando como pessoalmente falando, mas talvez encontrar esse propósito seja aí uma força motriz para jogá-los nesse momento de transformação. Eu acho que o Brasil não comporta empresas da forma como a gente tem hoje. A gente tem, sim, um compromisso social muito importante, acho que cada segmento tem, em encontrar e entregar a nossa missão, talvez seja aí um compromisso nobre para a gente adotar tecnologia, ser inovador e manter o nosso business rodando e gerando impacto, não só para os nossos negócios, mas também para as pessoas, né, que consomem os nossos serviços, né, e que a gente precisa retornar também algo de valor, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Espero não ter colocado mais medo, mas ter trazido vocês, sim, para uma realidade que não vai mudar muito rapidamente. É muita imprevisibilidade, sim, para os próximos anos. E aprender a viver nesse cenário também não é uma escolha. Você pode escolher se você vai continuar tocando seu negócio. Mas se você escolheu para tocar o seu negócio, aprender a viver nessas constantes mudanças e de muita imprevisibilidade, eu acho que não tem como, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Luiz,